quando é a hora certa para mudar de emprego. Fala galera, aqui é o Marcelo Oliveira do meu 2.0 e nesse vídeo eu quero falar com você sobre quando é a hora de mudar de emprego, quando é a hora certa de mudar de emprego. Nesse vídeo eu quero compartilhar com você alguns insights a respeito de mudança de emprego, de progressão na sua carreira. Se você ainda não me conhece ou se você talvez está acostumado a ver vídeos aqui no canal sobre desenvolvimento pessoal, sobre marketing digital, talvez você não saiba que eu tenho uma carreira na área de tecnologia, exatamente prestando serviços para o RH de grandes empresas. Então, eu tenho um grande conhecimento dos processos de RH em muitos momentos, principalmente sobre esses processos de desempenho, de sucessão, de avaliação dentro das empresas, que está mais relacionado ali com a parte de gestão de talentos. Então, a grande questão é, quando que é a hora certa para você mudar de emprego? Às vezes a gente passa por ciclos na nossa vida, e o tempo que a gente trabalha em uma empresa é um desses ciclos, mas quando que é a hora certa de eu sair? Então, eu quero trazer para você nesse vídeo aqui alguns conteúdos, alguns insights que vão te ajudar talvez a tomar essa decisão e entender se o momento para você mudar de emprego é agora ou se talvez faz sentido você esperar um pouquinho mais para isso. A primeira coisa é quando você não tem mais a possibilidade de aprender, tá? Quando você entra numa empresa, normalmente você vai aprender ou uma nova função ou uma nova forma de executar uma atividade, por mais que você seja experiente, Então, é normal que você tenha o processo de aprendizado. Então, enquanto você tem a oportunidade de aprender, é interessante que você se mantenha no seu emprego, Se você consegue aprender novas habilidades, se você consegue aprender novas tecnologias, novas técnicas, enfim. Se eu pegar, por exemplo, na minha carreira, onde a gente normalmente está trabalhando com sistemas. Então, se você tem a oportunidade de aprender, por exemplo, uma nova tecnologia, uma nova linguagem de programação, metodologias de implementação do projeto na prática, e com bons profissionais, é uma ótima oportunidade para que você se mantenha, Quando você não tem a possibilidade, talvez, de aprender mais coisas, ou, por exemplo, quando você talvez é a pessoa mais sênior da equipe, é interessante talvez que você busque novos desafios para que você consiga continuar num processo de aprendizado, para que você continue aprendendo mais novas habilidades, aprendendo e se aprimorando, tanto como pessoa quanto como profissional. A segunda coisa que é importante a gente avaliar é a possibilidade de crescimento. E aqui a gente está falando basicamente, eu estou falando basicamente de evolução na sua carreira, então de promoção, de mérito. Muitas vezes você está numa empresa e você pode até ter entrado com um cargo mais iniciante, mais de júnior, mas muitas vezes se você tem a possibilidade, se você tem processos dentro da empresa que podem te levar a cargos mais altos e consequentemente com uma remuneração maior, isso talvez é um grande balizador, uma grande motivação talvez para que você se mantenha ali. Então pode ser que você tenha começado com um cargo mais iniciante, mas à medida que você vai ganhando experiência, que você vai ganhando cases de sucesso, que você vai se qualificando, você tem ali na companhia também processos de avaliação de desempenho, processos de promoção e mérito, você tem ali processos de recrutamento interno. Então, muitas vezes, ao invés de contratar um profissional para uma nova vaga, para uma vaga que está disponível fora da organização, é comum que as empresas também considerem já os próprios colaboradores que já estão trabalhando ali e que talvez tenham a mesma qualificação ou que poderiam assumir aquela vaga, ainda que precisem de algum momento ali de desenvolvimento, algum apoio no começo desse novo ciclo. Então, quando você tem a oportunidade de crescer, é interessante que você se mantenha, só que também pode chegar um momento em que você não consegue mais crescer. E isso pode acontecer por N fatores. Isso pode acontecer porque você talvez já chegou no topo ali da sua carreira ou dos cargos que estão disponíveis ali naquela organização.
Isso pode acontecer porque a empresa não tem um processo de avaliação formal, não tem um processo definido muito bem claro, e aí você nem sabe se você pode ou não crescer ali dentro. Isso pode acontecer porque talvez você tenha um chefe que é um chefe meio tóxico e talvez ele vai bloquear o seu crescimento. Eu não estou dizendo que todo chefe é assim, eu não estou dizendo que todas as empresas são assim, é claro que não são, mas a gente não pode também, eu não posso vir aqui falar para você, não, é todo mundo lindo, maravilhoso dentro das empresas e você nunca vai ter ninguém que vai bloquear o seu crescimento. É claro que isso vai acontecer. Então, também é um fator importante, né, para considerar. E isso nos leva a um terceiro fator, que é o ambiente de trabalho. Então, quando você tem um ambiente de trabalho que é colaborativo, de verdade, não com e-mail bonitinho, post bonitinho no LinkedIn, quando você tem um ambiente de trabalho onde as pessoas se ajudam, quando as pessoas trabalham como um time, isso faz total diferença. É claro que cada pessoa precisa executar o seu trabalho com maestria, precisa fazer, né, o seu melhor na sua função, mas isso precisa se somar com os esforços das outras pessoas que, em conjunto, vão, né, fazer uma entrega grandiosa. Então não adianta, né, um time ter o melhor camisa 10 do Brasil, do mundo, e o resto do time não conseguir jogar à altura, porque esse time não vai ser campeão de nada, né? Então, é importante que tenha, sim, um grande trabalho em equipe, não só no discurso, né? Que tenha um clima amigável, amistoso para trabalhar. E quando esse ambiente ele deixa de ter essa característica, quando o ambiente de trabalho ele deixa de ter essa característica e se torna um ambiente tóxico, dificilmente você consegue se manter motivado para ir trabalhar. Muitas vezes, né, você até consegue se manter trabalhando ali durante a semana, mas fica com aquele sentimento de que não vê a hora de a sexta-feira chegar. E eu até vi um post no LinkedIn hoje, no dia que eu tô gravando esse vídeo, que me chamou bastante atenção, que dizia assim que a cultura de uma empresa não são os valores, o que está escrito nas paredes do escritório, né? Para quem trabalha presencial, híbrido, enfim. É normal que lá no escritório tenha palavras, frases, né, que dizem que é a cultura da empresa. Mas esse post dizia que a cultura da empresa não está relacionada com o que está escrito nas paredes. A cultura da empresa está relacionada com o sentimento que você tem, que os colaboradores têm, no domingo à noite. E por que isso? Porque quando você tem um ambiente de colaboração, quando você tem um ambiente que favorece o seu crescimento e o crescimento de todos, quando você tem um ambiente onde você é motivado a trocar ideias, a pensar de forma criativa, você chega no domingo à noite normalmente pensando, poxa, essa semana eu tenho que entregar isso, deixa eu me organizar. Você, por mais difícil que esteja aquela fase, né, porque eu também não vou ficar falando aqui que é tudo lindo, maravilhoso no ambiente corporativo, né? Tem momentos que a gente está cansado, que a gente está estressado, que a gente está sob pressão, mas ainda assim você tem uma motivação para começar a próxima semana, você, né, quer se organizar, você quer estar ali. Só que por outro lado, quando esse ambiente ele é um ambiente tóxico, ou às vezes você até tem um ambiente favorável, só que você tem uma liderança tóxica, o sentimento que normalmente você vai ter no domingo à noite não é de, poxa, vamos começar mais uma semana e vamos pra cima. Muitas vezes o sentimento é, poxa, eu tenho mesmo que trabalhar amanhã, eu tenho mesmo que estar com aquelas pessoas ou com aquela pessoa. E isso diz muito sobre a real cultura da empresa. É claro que a cultura da empresa não se limita às vezes a você ter esse sentimento, esse pensamento com uma ou com algumas pessoas, mas isso acaba interferindo ao longo do tempo em todo o ambiente de trabalho, em toda uma equipe. Então, é importante sim que você pese o ambiente. E por que eu estou trazendo esses pontos? Porque eu vou te dar um spoiler que um dos últimos pontos, né, é claro você pensar no fator financeiro.
Então, teoricamente, não faz tanto sentido você sair de um emprego para ir ganhar menos em outro lugar. Teoricamente, você quer evoluir e melhorar o seu patamar financeiro, principalmente. Só que não adianta você sair de um lugar onde você ganha, por exemplo, 5 mil reais e você ir para um lugar que você ganha 8 mil reais se você sai de um ambiente onde você pode aprender, você pode crescer, você tem um baita ambiente ali colaborativo com os colaboradores, com a sua equipe, com o seu gestor, para ir para um lugar onde você não tem nada claro, você não tem possibilidade de crescer, você tem uma liderança ou um time tóxico ou as duas coisas, se vira e faz o seu e não me enche o saco. E você, junto com tudo isso, fala, não, mas eu vou ganhar mais. Só que 6 meses depois, você não está pensando mais no aumento que você teve de salário. 6 meses depois, você está pensando no clima que está de trabalho na sua equipe. Você está pensando na sua relação com o seu gestor 6 meses depois. E talvez você está pensando se valeu a pena ter saído daquele ambiente legal de trabalho para ir para um ambiente extremamente tóxico. Só que o contrário ele também pode ser verdadeiro. Muitas vezes você pode até estar num ambiente onde você pode até estar num lugar onde você ganha mais, você tem uma remuneração mais alta, você tem talvez a remuneração mais alta. Só que ou você tem um ambiente que é tóxico, ou você tem uma liderança que é tóxica, ou as duas coisas. E às vezes você precisa prezar pela sua saúde mental. Às vezes você precisa prezar por estar bem fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E existem momentos como esse em que faz sentido você deixar um ambiente que é tóxico, por mais que você tenha uma alta remuneração, e às vezes trocar aquela remuneração mais alta por uma remuneração menor, mas num ambiente onde você pode crescer, aprender e até ultrapassar aquela remuneração anterior, ou num ambiente onde você consegue trabalhar, você consegue colaborar com outras pessoas vão colaborar com você. Então, é importante que você avalie também essa questão de ambiente. Como é que é o ambiente onde você vai trabalhar? Como é que é o ambiente onde você está atualmente? E entender se faz sentido nesse momento essa troca, né? Eu sei que em algumas funções, talvez mais operacionais, não seja tão perceptível essa questão de trabalho em equipe. Às vezes você tem uma função ali que é mais repetitiva. Mas à medida que você vai crescendo e evoluindo na sua carreira, e principalmente funções mais administrativas, é muito comum que você tenha esse choque de realidade, né, entre as culturas de equipe, de área, de empresa, e às vezes até o choque de cultura entre o que está escrito na parede e o que está sendo feito na prática. Então, é importante que você avalie essas questões para que você não pense só no fator financeiro. É um fator importante. Hoje tem sido um fator muito importante a questão de flexibilidade, tanto de horários quanto, por exemplo, de modelo. Então, hoje a gente tem, por exemplo, pelo menos 3 modelos aqui no Brasil que estão comuns, e existe um certo conflito entre eles, que é o modelo 100% remoto, o modelo híbrido, onde normalmente você tem parte do tempo no escritório, parte do tempo remoto, e o modelo 100% no escritório, on-site. Então, são 3 modelos que a gente tem hoje aqui no Brasil, e eu sei que tem um certo conflito, mas tem gente que prefere estar sempre no escritório. Tem gente que prefere estar 100% home office. Tem gente que prefere estar parte do tempo no escritório, parte do tempo home office. E eu respeito a opinião de cada um, mas não vem com esse papo de que quem tá em casa, quem tá de home office, não consegue, não tem a mesma produtividade. Quem quer trabalhar, trabalha no escritório, trabalha em casa. Quem não quer trabalhar, enrola no escritório, enrola em casa. Só que a diferença é, se você pode fazer a mesma coisa no escritório
E você pode fazer a mesma coisa em casa. Por que raios você vai ficar 3 horas por dia no trânsito se você pode fazer a mesma coisa estando dentro da sua casa? Fica a dica, fica a reflexão. Eu entendo as vantagens e as desvantagens de cada modelo. Se vocês quiserem, eu posso também gravar um outro vídeo falando sobre a diferença, né, e talvez os prós e contras de cada um. Mas é importante que você também pondere isso. Às vezes você está num ambiente, por exemplo, remoto. E você tem uma oportunidade, surge uma oportunidade de você trabalhar no escritório, presencial, todo mundo junto. Se você prefere o trabalho remoto, se você é mais produtivo no trabalho remoto, talvez isso não vai brilhar os seus olhos. Mas se você gosta daquela interação o tempo todo, calor humano, todo mundo junto, isso provavelmente vai ser um diferencial para você. Então, isso também precisa ser pesado, colocado na balança. Ou às vezes você está naquela rotina de escritório, surge uma oportunidade de você ter uma jornada talvez mais híbrida ou remota, onde você talvez vai ter uma flexibilidade maior, conseguir organizar melhor os seus horários. E talvez você está numa fase da sua vida em que faz sentido para você dar uma desacelerada, ou ter 2, 3, 5 horas a mais por semana livres, né, para fazer outras coisas. Então, é importante também ponderar isso. E eu sei, eu não vou descartar que tem momentos também em que você só precisa de mais dinheiro. Então, eu também não vou ser hipócrita quanto a isso, né? Com o time que eu mentoro, né, e que vinha trabalhando comigo, eu pondero muito isso na hora de avaliar uma oportunidade. Então, muitas às vezes me procuravam: Emerson, recebi uma proposta. O que eu faço? E é claro que a resposta nunca é minha. A resposta é de cada pessoa. Mas já teve momentos em que eu precisava ganhar mais dinheiro. Simples assim. Eu tinha um filho que ia nascer, eu tinha uma casa para construir, eu precisava de dinheiro. E naquele momento não importava tanto o clima de trabalho. É claro que a gente fazia por onde desenvolver um ambiente bom para trabalhar. Mas se não tivesse um ambiente bom, ainda assim, naquele momento, naquela fase da minha vida, eu precisava ganhar mais. Então fazia sentido eu fazer um movimento para uma empresa que talvez eu nem conseguia avaliar esses outros fatores, mas o fator financeiro ia ser um diferencial. E já houveram outros momentos em que eu recusei diversas oportunidades que iriam melhorar, e não só no começo da minha carreira, mas em N momentos, né, onde eu recusei oportunidades para dar continuidade a um trabalho, para continuar um projeto que a gente tinha iniciado, para continuar atendendo um cliente que era estratégico para mim, para minha carreira, para o meu currículo. Então, esse tipo de coisa a gente também precisa levar em conta. Um outro motivo que vale a gente pensar, né, se é hora ou não de mudar de emprego, é quando eu e você quer investir num projeto pessoal, num negócio. Então, é claro que quando a gente pensa, né, num negócio, é importante que a gente tenha uma certa clareza do que a gente quer fazer, de como a gente quer empreender. É importante que a gente tenha algum recurso, por exemplo, para se manter, né? Então é importante que a gente tenha, por exemplo, uma reserva financeira, uma reserva de emergência, ou que a gente tenha já um plano traçado. Pode acontecer que talvez você já está até empreendendo enquanto você trabalha na empresa, mas chegou um momento talvez em que o seu faturamento no seu empreendimento, né, part-time, e o seu salário, a sua remuneração como um colaborador, elas já estão praticamente equivalentes. Então talvez faz sentido que você deixe de estar full-time trabalhando para outra pessoa e passe a estar full-time trabalhando para você. Então é importante avaliar isso também, né, e o seu momento, mas um dos pontos que pode ser a hora para você de mudar de emprego é quando você quer focar mais em um projeto seu, focar mais num empreendimento seu e talvez estar 8 horas por dia, 40 horas por semana, trabalhando para outra empresa, vai tirar o tempo de você investir no seu negócio. Outro ponto que é importante a gente avaliar se é hora ou não de mudar de emprego é a questão de networking e rede de relacionamentos. Eu sei que quando a gente fala principalmente agora de marketing digital,
né? Todo mundo quer falar de networking, mastermind e mentoria e N coisas. Mas eu gosto de pensar em networking, eu sei que essa talvez não é a definição oficial, mas eu quero que você entenda como pensar na sua rede de relacionamentos. Então, pense em networking como um grupo de pessoas que você pode ajudar com o seu serviço, com o seu produto, com o seu conhecimento, e que essas pessoas podem também ajudar você com o produto, com o serviço, com o conhecimento, mas principalmente abrindo novas portas. Você abrindo novas portas para essas pessoas e essas pessoas abrindo novas portas para você. Então, tanto tempo trabalhando com RH e com tecnologia, é normal que você tenha contato muito maior com essas áreas, né? E até pela minha função de consultoria, de prestação de serviços, é muito comum que a gente receba N oportunidades de emprego e ofertas para trabalhar em clientes, empresas, projetos. Só que tem um fator que é muito importante. A grande maioria das vezes em que uma nova oportunidade surgiu para mim e que eu aproveitei essa oportunidade, aquela vaga não estava disponível num site de carreira. Aquela vaga não estava disponível num portal de vagas. Aquela vaga não estava postada, publicada no LinkedIn, por exemplo. O que isso quer dizer? Quer dizer que em muitos momentos surgiu uma oportunidade dentro de uma empresa, dentro de uma consultoria. As pessoas que trabalhavam lá, fosse alguém que já prestava serviço ali, ou o próprio RH, que já me conhecia, me ligava e mandava mensagem para mim e falava: Emerson, a gente tem uma oportunidade aqui, você se interessa? E se eu aceitasse aquela oportunidade, eu começava a trabalhar naquela empresa e ninguém nunca ia saber que houve aquela vaga. Pelo menos não porque ela foi publicada em algum lugar, porque ela nem ia ser publicada. E é claro, às vezes já aconteceu também de não ser o momento, eu não fazer nenhuma transição, não aceitar a oportunidade, até indicar algumas pessoas, também não dá certo com essas pessoas. E aí depois disso a gente vê uma vaga publicada, né, num portal de carreiras, no LinkedIn. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que muitas vezes grandes oportunidades, grandes vagas, né, posições estratégicas, elas vão surgir a partir de networking, a partir de rede de relacionamentos. E a grande pergunta para você entender essa questão do networking, da sua rede de relacionamentos é: quem são as pessoas que sabem qual é o produto, o serviço, a prestação de serviço que você faz, que sabe o que você pode oferecer, e que se deparar com uma oportunidade, indicaria o seu nome para essa posição? Quem são as pessoas que indicariam você para um novo negócio, que indicariam você para uma nova oportunidade, porque conhecem o seu serviço, sabem das suas qualificações e principalmente acreditam que você dá conta daquilo. E entenda que não é só a questão técnica, porque quem leva networking a sério dificilmente vai indicar qualquer profissional. Então, eu vejo muito vídeo por aí, a galera falando: tem que ter QI, tem que ter quem indica. Realmente é o quem indica? É, mas eu não indico qualquer pessoa. Eu já trabalhei com centenas de pessoas, tendo um contato mais direto. Não é todo profissional que eu indico. Nos times com quem eu já trabalhei, não é todo mundo que eu indico. Tem posições que eu indicaria um profissional, mas tem outras posições que para o mesmo profissional eu não indicaria. Dependendo da criticidade, dependendo do quanto a posição é estratégica ou dependendo do nível de senioridade que é exigido. Então, não é assim: eu sou amigo do dono da empresa, eu vou ser indicado, eu vou ganhar a vaga. Isso vai acontecer em empresa que não é séria. Em empresa séria, o profissional que é sério só vai indicar quem ele confia. Por quê? Porque se eu indico você e você só faz M no seu trabalho, você não trabalha, não faz direito, não presta atenção, tem problema com o cliente, não falta, não é você que vai se queimar só.
eu também vou me queimar, a minha imagem também vai ser prejudicada. Então, eu analiso muito bem, para cada oportunidade que surge, quem são as pessoas que eu conheço mais indicadas para aquela função, e aí eu indico. Se faz sentido, eu indico. Se eu entendo que não faz sentido, ou que aquela pessoa talvez não tenha uma maturidade para aquele nível de cobrança, de necessidade, eu não indico, mesmo que a pessoa tenha a capacidade técnica. Então, eu vou analisar, né, com base no que eu conheço de cada profissional, eu vou analisar se essa pessoa ela tem as habilidades técnicas, mas também as habilidades comportamentais, se ela tem soft skills que vão ajudar ela naquele trabalho, naquela nova oportunidade. E se ela não tiver, eu não vou indicar. Então, a pergunta eu vou fazer de novo. Quem são as pessoas que sabem da sua qualificação, do seu potencial, que sabem de o quanto você pode agregar de valor para uma empresa em uma determinada posição? E que se essa posição surgir, essas pessoas vão lembrar de você como um possível candidato, como alguém para estar ali ocupando aquele cargo, aquela nova função. Então, muitas vezes, por que eu estou dando todo esse contexto com relação a networking? Porque muitas vezes você precisa avaliar também essa questão de contatos. Então, já teve empresas em que eu trabalhei por alguns anos, por exemplo, e chegou um momento em que eu precisava ganhar mais dinheiro, eu precisava aprender novas habilidades, eu precisava conhecer mais pessoas. Mais do que isso, eu precisava que mais pessoas me conhecessem. E, claro, precisava evoluir. Só que já houveram momentos em que eu ia aprender novas habilidades, eu tinha a possibilidade de crescer, eu ia conhecer mais pessoas, mas eu não ia ganhar mais. Eu não ia ganhar mais. Já houveram mudanças que eu fiz na minha carreira em que eu mudei simplesmente porque na outra consultoria tinha uma pessoa com uma senioridade absurda e que todo mundo falava super bem dessa pessoa. Todo mundo que já tinha trabalhado falava, não, fulano é show, fulano é show, fulano é show, fulano sabe muito. E o que eu coloquei na minha cabeça? Eu preciso trabalhar com esse fulano. E por que eu preciso trabalhar com esse fulano? Por 2 motivos. Primeiro, por 3. 1. Eu preciso ter a minha percepção e não me basear no que os outros estão falando. Segundo, se essa pessoa tem toda essa senioridade, experiência, criatividade, genialidade, essa pessoa, eu preciso conhecer essa pessoa, ver de perto e aprender com essa pessoa. 3. Se essa pessoa é tudo isso, ela precisa saber que eu existo e que eu também sou bom no que eu faço. E eu fiz essa mudança. E eu confirmei que realmente essa pessoa era tudo isso que diziam, mas pela minha percepção. Eu tive a oportunidade de aprender muito com essa pessoa. Mas eu também tive a oportunidade de demonstrar, trabalhando ali junto, que eu também era bom no que eu fazia. Então, ao longo do tempo, houveram momentos em que eu fiz mudanças, né, de empresas, de projetos, fiz mudanças de emprego de forma estratégica, olhando não só para o ambiente, não só para o salário, se eu ia ganhar mais ou não, mas às vezes pelas pessoas com quem eu teria contato ou para ter novos contatos, para ter mais pessoas me conhecendo, para mais gente saber o meu nome, né? E eu também conhecer novos profissionais, aprender, ter ideias com outras pessoas com mentes diferentes. Então, é um dos pontos que você precisa avaliar. Se você está há muito tempo na mesma empresa, é comum que você vai ter os mesmos clientes que você atende, é comum que você vai ter as mesmas pessoas ali dentro da organização com quem você vai se relacionar. Em alguns momentos você precisa de um fôlego novo, de um ar novo, você precisa ir para um ambiente novo. Então, avalia se esse é o momento que você está passando agora, mas chega uma hora que você precisa de novos ares e conhecer novas pessoas, ou mais, você precisa que novas pessoas conheçam você. E último ponto que eu quero trazer para você nesse vídeo, que é importante para você avaliar se faz sentido ou não mudar de emprego, se é a hora certa agora para você mudar de emprego,
é a relação de valores. Então, quando os seus valores eles não batem mais com os valores da empresa, é hora de mudar de emprego. E eu sei que essa é uma questão muito complicada de a gente analisar, né? Porque muitas vezes essa questão de valor ela acaba ficando meio subjetiva. Então, como eu comentei, né, ao longo desse vídeo, às vezes você tem valores que estão escritos na parede e que eles podem se refletir no dia a dia. Às vezes os valores eles não se refletem no dia a dia. E aí tem um outro ponto que é, muitas vezes quando você entra na empresa, você tem valores que estão sendo pregados naquele momento com os quais você se identifica. E chega um momento em que talvez os valores ou o foco, a direção muda. E chega uma hora que não faz mais sentido. Então, por exemplo, uma das minhas passagens, né, que eu tive ao longo da minha carreira foi o iFood. Então, quando eu entrei lá, a gente tinha uma missão, né, que era salvar uma implementação que não tinha sido bem sucedida, né, do sistema com que eu trabalho. E aquele desafio me movia e me moveu por muito tempo. Então, a gente tinha uma série de sistemas que estavam no ar, e às vezes 2, 3 sistemas para fazer a mesma coisa. Era uma verdadeira bagunça, né? E a gente teve, ao longo de muito tempo, o grande desafio de organizar tudo isso. A gente teve o desafio de implementar o sistema e ir trazendo melhorias para aquele sistema. E todo esse desafio e a cultura que a gente via no dia a dia, ela foi se refletindo, né, em motivação, e a gente trabalhava muito, tinha, né, uma carga horária extensa para conseguir dar conta de tudo aquilo que a gente precisava fazer, mas era com uma motivação muito grande, né, com um brilho no olho e com orgulho daquilo que a gente estava fazendo. E chegou um momento em que várias coisas mudaram, né? Mudou a direção da companhia, mudou a direção, não as pessoas, eu digo a rota, né? Mudou a rota da companhia, mudou a gestão. Com essa mudança, o clima mudou. Houveram alguns fatores que eu também, né, acabei descobrindo assim, mais com relação a mim e a pessoas próximas, né, que estavam comigo nessa jornada. E que pra mim foi assim eu não vou entrar nos detalhes, mas pra mim naquele momento foi uma traição, né, descoberta. E isso tirou completamente a motivação que eu tinha para continuar. Então isso refletiu diretamente, por exemplo, na minha performance, na entrega que eu estava fazendo, né? E de repente aquele Emerson que parecia ser o resolvedor de grandes problemas passou a ser um Emerson que não estava performando tão bem. Passou a ser um Emerson que no domingo à noite ficava pensando, meu Deus, eu não acredito que eu tenho que ir de novo ligar o notebook para estar com aquelas pessoas. E é claro que não era todo mundo, mas às vezes 1, 2, 3 pessoas faziam com que aquele ambiente ficasse extremamente tóxico e que não desse mais. Então, houveram algumas conversas, né, para entender se fazia sentido continuar ou não, e naquele momento não fez sentido continuar. Então, eu sou muito grato, né, por tudo que eu vivi ao longo dessa jornada, mas naquele momento não fazia mais sentido para mim o rumo em que as coisas estavam levando versus o rumo que eu queria para minha vida e para as coisas que eu acreditava, né? Às vezes você pode estar num ambiente, e aí até antes de eu falar isso, eu vou dizer que é importante que você conheça quais são os seus valores. Você conheça quais são as características, as habilidades, que você conheça os sentimentos que estão dentro de você. E que você entenda o que é importante para você. Então, por exemplo, para mim, transparência é um valor importante. Então, ao longo dos últimos anos, onde eu vim mentorando um time, liderando um time,
para mim, transparência era algo importante. Então, poxa, eu preciso fazer uma ação. Por que eu vou fazer essa ação? Por que você precisa fazer assim e não assado? Por que você precisa seguir pelo caminho A e não pelo caminho B? Qual é o objetivo disso que a gente vai fazer? Por quê? Então, eu vinha numa linha em que transparência era importante para mim. Se em algum momento a transparência ela não é um valor exercido por outra parte, e pode ser N parte, pode ser, sei lá, na igreja, na rua, isso acaba me prejudicando de certa forma, ou isso acaba me magoando, me chateando de certa forma. Se você tem como valor a verdade, né? E em algum momento a verdade deixa de ser o valor praticado, isso vai te incomodar. Se você tem como valor se você gosta, né, de ter autonomia, em algum momento uma microgestão vai te incomodar. Então, você precisa entender quais são os seus valores, e não é uma coisa que você vai fazer uma vez na vida e nunca mais você vai revisar, não. Decidi, defini, entendi quais são os meus valores e pronto. Não, os valores eles podem se alterar, só que existem valores que eles vão ser a base do seu relacionamento, né, com as pessoas. Então, é claro que a gente trabalhando tenta trazer para as pessoas, tenta trazer para a equipe aquilo que a gente entende como valores que a gente gostaria de disseminar e que a gente entende que são valores bons para tornar as pessoas melhores. A gente também precisa entender os valores do outro e tentar ter um match, né, dos nossos valores com os valores das outras pessoas para que a gente consiga minimamente conviver em harmonia. Só que, pensando nessa questão de organização, né, de empresa, quando seus valores não condizem mais com os valores que a empresa está pregando ou com os valores que a empresa está executando, não faz mais sentido. E aí faz sentido você procurar lugares, oportunidades, posições onde ou você tem valores que são executados assim como eles são ditos, e às vezes tá tudo bem quando você não tem algo definido ainda, às vezes a empresa está criando ainda, tentando desenvolver uma cultura nova, né? E talvez você vai chegar nesse momento de criação, de crescimento, mas talvez você vai ser parte daquele processo de crescimento. Difícil é quando você tem um conflito, de fato, de ideias e principalmente dessa questão de valores. Então, é mais um ponto que você precisa avaliar, se é o momento ou não de mudar de emprego. Então, eu sei que esse vídeo tá ficando um pouquinho longo, né? Porque enquanto eu tô gravando aí, enquanto eu tô falando com você, eu consigo ver aqui quanto tempo mais ou menos ele já tá de gravação. Mas eu queria trazer para você nesse vídeo alguns insights para que você avalie a melhor forma. Eu sei que eu poderia fazer um vídeo aqui de 5 minutos e falar assim, olha, se você não pode aprender, se você não pode mais crescer, se você tem um ambiente, uma liderança tóxica, se você não consegue ganhar mais, ou se você quer focar no seu projeto, ou networking, eu poderia falar tudo isso aqui em 5, 7, no máximo 10 minutos. Mas é importante trazer para você um conceito. E isso tem a ver com parte dos meus valores, né? Eu não quero que você venha aqui, pegue um vídeo com 7 dicas e pronto. Não, é isso. Não, para mim é importante que você entenda o porquê eu estou dizendo isso. É importante que você consiga, que você tenha autonomia para você decidir. É algo, por exemplo, que eu venho praticando, né, com um time com quem eu trabalho, que é, se eu tenho uma ação no sistema para fazer, uma parametrização, uma configuração, algo assim, não é só eu saber que eu tenho que preencher o campo A, B e C de tal forma. O que impacta se eu fizer de um jeito A, do jeito B ou do jeito C? O que importa se eu não preencher essa informação? E isso gera autonomia nas pessoas. Porque se as pessoas só sabem preencher, elas sempre vão perguntar para mim. Se as pessoas sabem o porquê fazer daquela forma, se num outro momento ela se deparar com uma situação similar, mas que precisa de um outro valor naquele campo, ela vai saber decidir. Então,
a ideia com esse vídeo não é que você venha aqui e pegue uma listinha e fala, não, vou fazer um checklist aqui, isso. E pode ser que seja o resultado desse vídeo, você fazer um check, né, do que se faz ou não sentido com a sua realidade atual e com o que você quer para sua carreira, mudar de emprego agora ou não. Mas que você entenda o que está por trás de tudo isso, né? Então, o que está por trás, às vezes, de você não poder aprender coisas novas ou crescer? O que está por trás de um ambiente, de uma cultura, e que pode existir uma diferença entre o que é pensado e o que é executado, ou o que é falado e o que é executado. Você precisa ter essa clareza. Porque é o que eu quero transmitir para você, é clareza e transparência. Então a ideia não é vir aqui e só ter falas bonitas. Talvez a minha grande experiência é entender o que tá certo, o que tá errado, o que funciona ou não, mas tendo essa clareza, e eu sei que tem momentos em que a gente pode falar mais coisas, tem momentos que a gente não pode falar tudo que a gente pensa, né? Mas é importante que você entenda isso para que você tome a melhor decisão. E no final do dia, a mensagem que eu sempre passo para as pessoas é: se essa mudança, se você fez toda essa avaliação, analisou, tá fazendo sentido para você mudar, conversou com a sua família, né? Então se você tem ali, se você é casado, se você tá num relacionamento, você tem filhos, você conversou com a sua família, isso vai ser bom para você, para sua carreira, vai ser bom para sua família, vai sem pensar de novo, sem pensar uma terceira vez, uma segunda vez. Porque se a empresa precisar te desligar, ela vai te desligar. Ah, Emerson, mas CLT tem estabilidade. Com estabilidade ou sem estabilidade, a empresa vai te mandar embora. Se a empresa precisar pagar uma multa para te desligar, ela vai te desligar. E ela paga a multa, tá tudo bem. Eu não vou entrar no mérito de por que isso pode acontecer. Pode ser porque a empresa quebrou, não tem caixa. Não importa o motivo. Se precisar te desligar, a empresa vai te desligar. Então, você precisa avaliar o que é melhor para você e para sua família. E se você tem uma nova oportunidade, essa oportunidade faz sentido, se analisando esses pontos que eu mencionei nesse vídeo faz sentido, e, além disso, traz um ganho financeiro para você, traz um ganho para sua família, para o equilíbrio, né, com a sua vida pessoal, se é positivo em N áreas, vai com Deus. Sem essa de, mas a empresa, o cliente, vai com Deus. Você precisa ir atrás daquilo que é melhor para você. Se o melhor for ficar, fique. Se o melhor for ir, vá. Simples assim. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Aqui na descrição você vai encontrar links para os meus treinamentos. Então você vai encontrar aqui, por exemplo, o meu treinamento do método LFA, que é Leis Fundamentais da Abundância. É um treinamento onde eu falo sobre mentalidade, sobre mindset. De tempos em tempos eu também adiciono novas aulas lá, também com base naquilo que eu venho aprendendo, naquilo que eu venho evoluindo, né? Se fizer sentido para você, faz a sua inscrição. Essas atualizações elas não têm nenhum custo adicional, então você faz esse pagamento uma única vez. E qualquer atualização que tenha no treinamento você tem esse acesso, né? Então é um treinamento com acesso vitalício. Também tem aqui na descrição o meu treinamento de Oracle HCM Cloud, que é o sistema que eu implemento, né, que é o grande foco da minha carreira. Se você quer aprender mais sobre o Oracle HCM Cloud, quer entender mais sobre esse sistema, tem também aqui na descrição o link para o meu treinamento, para a minha formação. Esse treinamento você tem acesso por 1 ano, pode renovar também esse período, né, ao final de 1 ano, se fizer sentido para você, você também pode fazer renovação para continuar tendo acesso às atualizações e tendo mais informações dentro da área de membros. Então, se fizer sentido para você, confere os links aqui na descrição, faz a sua inscrição e a gente vai se ver na área de membros. Se não fizer sentido para você agora, nesse momento, se inscreve aqui no canal, porque aqui você vai ter conteúdos gratuitos falando sobre mentalidade, falando sobre desenvolvimento pessoal, falando sobre como você ganhar mais dinheiro, não só com a sua carreira, então é claro, na sua carreira, crescer, prosperar, mas também como você ter outras fontes de renda, como você ter fontes de renda extra, porque a ideia do meu conteúdo e aquilo que eu acredito
é que você precisa ter mais de uma fonte de renda. Você precisa se desenvolver como pessoa. Então, os conteúdos que eu trago são para que você consiga se tornar e para ajudar você a se tornar a sua melhor versão. Isso não está relacionado só a uma ou a outra área da sua vida. Às vezes vão ter várias áreas da sua vida que vão ser impactadas quando você evoluir como pessoa. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Por hora é isso, e a gente se vê no próximo vídeo.